Muito bem, estamos ao vivo, então. Muito boa noite a todos que nos assistem. Grande prazer estarmos aqui para mais uma live da Reforma. Essa noite falando aqui sobre, estamos na sequência aqui falando sobre os 5 solas da Reforma Protestante e nessa noite vamos falar sobre Soli Deo Gloria. E para isso contamos aqui com a presença da professora Harriet Krieger. Então. Muito boa noite a todos que nos assistem. Grande prazer. Okay, tive um probleminha com o áudio aqui, mas já foi solucionado. Muito bem. Quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão nos assistindo de casa. É uma alegria que você pode estar aqui conosco. Quero também convidar você a compartilhar a nossa live. Vocês que estão nos assistindo pelo Facebook, você pode compartilhar, convidar seus amigos para que participem também conosco, e vai ser muito bom termos mais pessoas aí nos assistindo e acompanhando aquilo que vai ser compartilhado no decorrer dessa noite. Quero também saudar aqui a professora Harriet, é um prazer estar aqui com ela. A professora Harriet foi minha professora, foi uma excelente professora, por sinal, e glória a Deus pela sua vida, professora Harriet. Você tem abençoado aqui a Faculdade Batista Pioneira ao longo desses anos, e eu tenho certeza que muitas pessoas têm um carinho, uma admiração e uma gratidão muito grande a você. E, muito bem, quero também falar aqui um pouco sobre a Faculdade Batista Pioneira. Eu tive o prazer de estudar aqui nessa instituição e de também trabalhar aqui como professor e na coordenação do Departamento de Extensão. E a Faculdade Batista Pioneira é uma instituição que tem mais de 50 anos de história, investindo no reino de Deus, sempre mantendo como base o entendimento da Bíblia como palavra de Deus, buscando sempre excelência no preparo para o ministério. Aqui na Faculdade Batista Pioneira, vocação é levada a sério e nós convidamos todos vocês a conhecerem os nossos cursos, os nossos programas e estarem também se preparando, se capacitando para servir no reino de Deus conosco. Vai ser uma satisfação para nós tê-lo estudando conosco. Muito bem, o tema de hoje é um tema que poderia ser, é bem amplo, né? Certamente a gente não vai ter condições de abordar a totalidade do assunto, mas você pode também enviar para nós a sua pergunta através do Facebook, pode deixar aí uma mensagem, uma saudação, dizendo também de onde você é, e se você tiver alguma pergunta, pode enviá-la, que no final da live nós vamos ter também um espaço aí para a professora Harriet estar interagindo com as perguntas enviadas pelos nossos telespectadores. Deixe-me apresentar, então, a professora Harriet. Ela é graduada em Música Sacra e Sociologia. Ela é também especialista em Psicopedagogia e tem mestrado também em Ministério, Música e Teologia. Leciona na Faculdade Batista desde 1979, então tem abençoado muitas gerações aqui de pastores, né? E ela também atua aqui na faculdade como psicopedagoga, auxiliando os nossos alunos nessa caminhada aqui de aprendizado. Ela é casada com o Harold e mãe da Sheila, da Leila e do Renan. Então, professora Harriet, muito bem-vinda. Gostaria de dar uma palavra aí de saudação para quem nos assiste. Ok, boa noite ou boa tarde, ainda não se sabe bem como está. Nós estamos aqui para servir durante bastante tempo já, e é tão bom ver os alunos crescerem e se tornarem também professores e líderes, e essa é a ideia de que a faculdade, levando a sério a vocação de servir ao Senhor, possa também providenciar elementos para que eles possam ser pessoas versáteis, consagrando todos os seus dons para a glória de Deus, que é o nosso assunto de hoje. Então, eu estou feliz por estar aqui e que possa ser um encontro bastante proveitoso, esse nosso aqui. Muito bem, professora. Então vamos às perguntas, né? Hoje o Natan não está conosco aqui, eu vou fazer o papel aqui de entrevistador. E a primeira pergunta, professora Harriet, que eu gostaria de fazer é a respeito da palavra glória. O que de fato significa a palavra glória? Você poderia esclarecer um pouco para nós, por favor? Sim. Geralmente a gente atribui o significado da palavra glória
o termo assim de dar honra ou colocar algo ou alguém em evidência. Então, a gente confunde um pouco a palavra gloriar com, vamos dizer assim, dar importância com a própria glória de Deus. No Velho Testamento, a glória de Deus tem de acordo com o vocabulário bíblicos, vários, né? Eles dizem assim, que a glória significa brilho ou peso de brilho, e é uma presença que se refere a Deus e que, de fato, se confunde com luz e com brilho. Mas quando a glória de Deus aparece sempre a presença de Deus, que se reflete na vida das pessoas, no caso, primeiro Moisés, mas vários outros profetas, nós até abordamos no livro três pessoas, Moisés, Isaías, Ezequiel, e todos eles falam da glória de Deus como sendo a presença de Deus, a própria presença de Deus, primeiro colocando, vamos dizer assim, na própria criação, e depois em algum lugar específico onde ele se manifeste. Mas sempre é relacionado à sua própria presença, e presença, vamos dizer assim, de brilho e de responsabilidade, né? Uhum. Muito bem. E, professora, partindo então dessa definição, né, isso leva a uma outra pergunta. Poderia, então, o ser humano gloriar-se da sua própria obra? Né? Ou isso, né, como você já indicou, assim, algo mais... Explica para nós, por favor, como isso funciona. Paulo até falou nisso, né? Aqueles que se gloriem-se no Senhor. Isaías disse, a minha glória não darei a outro. Isso é uma coisa muito séria. De fato, gloriar-se de sua própria obra é colocar-se no lugar de Deus. Então, quando você está dando importância àquilo que você faz como recurso próprio, como você... Aliás, é o que as pessoas mais fazem hoje. Elas não colocam em consideração que todo ser humano é limitado e não tem toda a sabedoria nem o pensamento de Deus. Então, todas as coisas que se faz aqui na Terra e a própria organização da Terra e a próprio, vamos dizer assim, firmamento, os céus manifestam a glória de Deus, né? Isso tudo é a obra de Deus, não é a obra do ser humano. Enquanto o ser humano adora a si mesmo, ele cai fora da glória de Deus. Então, se você olhar, por exemplo, o escrito de Paulo em relação a Romanos, a carta aos Romanos, capítulo 1, você vai ver que no versículo 22, 23 em diante, há uma expressão assim, que aqueles que estão em pecado, eles vão dizer assim, eles afastaram-se da glória de Deus, quer dizer, afastaram-se da presença de Deus e entregaram-se a uma vida de paixão infame, né? E isso lhes trouxe uma adoração falsa a si mesmo e a várias práticas que não vale a pena aqui a gente observar, mas que está em plena alta, né? Em todo o Brasil, especialmente. E afastando-se da glória de Deus e estando em pecado, o próprio apóstolo Paulo diz, logo no capítulo seguinte, Romanos 3, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, quem quer estar perto de Deus precisa arrepender-se dos seus pecados e reconhecer que a glória deve ser de Deus. Senão você acaba sendo um idólatra. Ou como, agora falar do John MacArthur, né? Ele tem um livro chamado Ouro de Tolo. Ele chama isso de egotismo. A adoração ao próprio ego. Sim, muito bem. Então, com base nessa definição, vemos que realmente hoje o mundo está muito distante dessa definição aí do soli deo glória, né? Mais do que nunca precisamos entender
que toda a glória é para Deus e mesmo aquilo que fazemos vem dele e dependemos dele, né? Muito bom, muito claro, professor, obrigado. Vendo então a importância desse sola, né, do soli deo glória, surge também uma pergunta. Por que Lutero utilizou o soli deo glória por último? Porque ele não vem antes, né, nas formulações aí do período da Reforma. Ele não deveria ser o primeiro? Pois é. Essa é uma coisa que eu mesma fiz a pergunta a mim quando estava estudando essas 5 solas, né? Então, de fato, o ambiente da igreja da Idade Média foi um ambiente em que a glória não foi de Deus e nem foi, vamos dizer assim, coisas que Deus tenha criado. Então, Lutero viveu numa época em que já era fim da Idade Média, bem vamos dizer assim, na curva da estrada entre a Idade Média e a Idade Moderna, muitas modificações, e ao estudar, a própria palavra glória, significa que eu deveria estar sentindo a presença de Deus na Bíblia, né, através de Cristo, né, através da graça, através da fé. E aí, com a presença da igreja oficial, que durante mais de 1000 anos, vamos dizer assim, deixou cega a população por vários motivos, a ideia era que a glória era do templo, a glória era de quem dava mais, vamos dizer assim, oferta, a glória não era mais da Trindade, a glória era dos santos, vocês sabem todas essas histórias mais do que eu até, mas houve um decréscimo, uma distância muito grande daquilo que a Bíblia queria dizer. Então, a partir de 1300, 1200, 1300 depois de Cristo, vários se colocaram contra a igreja oficial, querendo a tradução da Bíblia, por exemplo, para a língua do povo, para que o povo pudesse entender. Então, como isso foi recusado, foram queimados, foram, de fato, vamos dizer, mutilados, banidos, exilados. Então, isso foi bastante difícil de entender durante tantos anos. Mas Lutero foi um corajoso. Eu acredito que Lutero foi, assim, aquela pessoa que, mesmo sendo um clérigo, um padre da Igreja Católica, mesmo assim, ele revoltou-se contra a bula papal e oficialmente teve muitas controvérsias, que ele, como muito inteligente que era, né, que ele realmente pôde defender biblicamente. Então, ele conseguiu fazer esses 5 pontos que, de fato, definem a nossa fé evangélica até hoje. Só que a Escritura aponta para Deus. Cristo é Deus. A graça vem de Deus. A nossa fé, através do Espírito Santo, é para Deus. Portanto, só Ele merece vamos dizer assim, o peso do brilho de toda a criação e de toda a palavra de Deus e sua revelação. Lutero falou muito também na glória da cruz. Não existe a glória da graça, da Escritura, nem nada, se não for dada glória ao fato de que Jesus pagou o preço da nossa ofensa de pecado. O ser humano pecando vive em ofensa contra Deus. E é uma ofensa que merece um castigo, né? Que merece uma punição. Essa punição, então, foi paga na cruz. Por isso, só a Deus glória. Uhum. Muito bem, então, né, vemos aí que o soli deo glória, ele como que costura... Ele pega tudo, De Exato. fato, ele é vamos dizer assim, falando numa torta, né? É o merengue com um moranguinho em cima. Né? Olha só, excelente exemplo aí, professora. Né? Cobertura. Muito bem. Então, professora, com base nisso também, podemos entender que nem a igreja,
nem o obreiro, nem o líder cristão não deve ter um brilho próprio. Seria correto pensar dessa forma? Olha, as nossas obras, elas brilham, né? Eu sempre me lembro de que Jesus disse assim, eu sou a luz do mundo, certo? Então, a luz não deve estar escondida. Eu vejo assim que muitas pessoas pensam que então eu não devo, né, ter nenhuma expressão na sociedade, nenhuma opinião, pelo contrário, eu nem devo dizer o que eu penso, mas não é assim. Paulo então traduziu essa palavra dizendo que nós vivemos num mundo escuro e que cada cristão na realidade é uma luzinha que vai brilhando em direção àquela grande luz que é a luz de Deus. A Bíblia também é luz, lâmpada para os meus pés, né? Então, Deus é luz, a Bíblia também fala nisso. Então, a luz revela coisas. Nesse ponto, a nossa contracultura cristã, e eu acho que essa é a palavra certa, né? A nossa contracultura, que é cristã, e que em relação à valorização das coisas que o mundo valoriza, é contracultura mesmo, né? Então, essa contracultura acaba sendo uma luz que aponta para Cristo. Nesse ponto, eu não tenho luz nenhuma. A luz que em mim está é o reflexo da glória de Deus. Engraçado que essa figura, lá no Antigo Egito, por exemplo, lá onde os israelitas foram escravos, né, no tempo de Moisés, antes dele, havia esse costume de que o faraó ele era considerado filho do deus Sol, e os templos eram colocados lá dentro, de tal forma que quando o faraó entrasse lá, então o sol batia naquele momento ali, e ele recebia o reflexo do sol, e quando ele saía, o povo tinha visto o reflexo do sol porque bateu nele, quer dizer, teve ouro e coisa lá que eles tinham que brilhavam, mas não era luz própria, era a luz do sol. Então, o Deus Sol, ele refletia no faraó e que refletia, então, no povo. Por isso que eles sabiam muito bem o que é brilho. E quando Moisés saiu da tenda do encontro, vamos dizer, havia vamos dizer assim, a mesma figura. Moisés tanto pediu para ver a glória de Deus, e quando Deus disse, olha, não pode, você tem que me ver de costas, ninguém consegue me ver de frente, e daí quando eu passar, eu vou te avisar, vou te esconder, porque a minha glória é muito luminosa, você não vai aguentar. Mas o reflexo da glória de Deus estava no rosto de Moisés, e o povo viu esse reflexo. A ideia é sempre a mesma. Inclusive, a oração sacerdotal, ela diz assim, faze resplandecer sobre mim, ou sobre nós, o teu rosto, ou a tua luz. Né? Então, que sobre nós esteja a luz de Deus. Nesse ponto, quem me vê, ou vê qualquer cristão, deveria ver o reflexo da presença de Deus. Como lá em Atos 4:13, se não me engano, é essa passagem, quando o povo reconheceu que Pedro e os que estavam com ele haviam estado com Jesus. Então, a pessoa não pode ver o templo, o dinheiro, o casarão, o carrão, a piscina, nada disso. Tem que ver a presença de Cristo nele, nas suas atitudes, nas suas palavras. Isso é dar glória a ele. Muito bom. Então, temos que brilhar a luz de Cristo, né? Refletir a luz de Cristo. Podemos dizer que no reino de Deus não há espaço para estrelas, então, né, professora Hari? Não, essa é, inclusive, na área das artes, né? É muito difícil você conviver com isso. Eu comecei a perceber isso num livro bem antigo, de Rory Nolan, O Coração do Artista. Eu acho que você já deve ter visto esse livro. Até tenho 1 e tenho 2, lá na biblioteca também tem.
Mas o orgulho é muito fácil para todos nós. E são falsos deuses. Na realidade, um Deus é aquilo que eu não posso viver sem. Então, se você faz essa pergunta, com quem, o que ia me fazer muita diferença? Com quem que eu não posso ficar sem? Eu não posso ficar sem carro, não posso ficar sem minha igreja. Às vezes até a igreja se torna, na sua estrutura, um novo Deus. Eu não posso viver sem essa estrutura. Na realidade, tem que ser Deus, Deus mesmo. Na área das artes, a arte não é livre. Eu estou falando um monte de livros que estão lá na biblioteca, alguns são antigos, alguns não. Mas existe uma vontade hoje da teologia liberal, você mesmo, né, Gabriel, dá aula de teologia contemporânea e sabe disso. Então, aquela da reinterpretação. Essa semana, isso apareceu lá na aula de antropologia de sexta-feira passada e vai continuar esse assunto. E a gente tentando transformar a Bíblia em outra Bíblia ou em outra mensagem. E a Bíblia não diz isso. A Bíblia ela é reflexo, ela é a palavra de Deus, como a própria visão da faculdade fala isso, a Bíblia como palavra de Deus. Então, como ver a glória de Deus? A glória de Deus está na Escritura. Ela é reveladora da presença de Deus e como encontrá-la. Eu não tenho que ter glória própria. O cantor, o artista, ele vai colocar todo o seu talento, toda a sua arte aos pés da cruz. Assim fala Donald Huston, naquele livro Jubilate. A arte cristã não é livre, porque senão ela se transforma num novo Deus. Ela é serva da mensagem cristã. Então, se ela é serva da mensagem e está transmitindo a mensagem, comunicando a mensagem de Deus, ela é para a glória de Deus. Se não é, vai ser para a glória do artista. E ele não merece glória. O artista é só um canal, né? De coisas que Deus deu e uma forma de transmitir para as pessoas. É isso que é a glória. Excelente. Muito bom. Bom, a professora, deixa eu fazer um comunicado aqui, né, para o pessoal que nos assiste. A professora Harriet também faz parte do nosso corpo docente e vai ser também uma das professoras no curso de bacharelado em teologia à distância que a faculdade está preparando, né, se Deus permitir, para o ano de 2021. Eis aí também um motivo de oração que nós pedimos a todos os irmãos e irmãs que orem conosco para que possamos finalizar esse processo, que o processo junto ao MEC também possa ser finalizado, né, dentro dos prazos. Nós sabemos que esse ano foi um ano de muitas incertezas, né, mas estamos fazendo a nossa parte como instituição e, se Deus quiser, em breve queremos oferecer também o nosso curso à distância para que pessoas de todos os lugares possam estudar conosco. E a professora Harriet também vai estar lecionando no nosso curso. Quero deixar também aqui um convite para todos que nos assistem, para que você conheça os nossos cursos. Nós temos o bacharelado em teologia presencial, você pode desfrutar da infraestrutura aqui da faculdade e se preparar para o ministério, nosso curso de 4 anos. Você pode conhecer mais no nosso site batistapioneira.edu.br. Repetindo, batistapioneira.edu.br. E agora gostaria também de passar aqui um vídeo de divulgação de um dos nossos projetos, que é o projeto Wake Up, para que as pessoas que estão em casa possam também conhecer um pouco mais. Toda essa pandemia trouxe à tona muitas incertezas quanto ao futuro. E uma pergunta muitos estão fazendo: afinal, quanto tempo nos resta?
Quanto tempo para evangelizar? Quanto tempo para viver o reino intensamente? Quanto tempo para cumprir os planos de Deus e fazer discípulos de todas as nações? Não temos como saber quanto tempo temos, mas uma coisa sabemos: a hora é agora. Seja você resposta de Deus para essa geração. É hora de viver intensamente o Evangelho. É hora de colocar o reino em primeiro lugar. É hora de deixar de lado tudo que nos atrapalha e colocar o nosso foco em Jesus. Você quer viver intensamente esse propósito? Então venha participar conosco do Wake Up 2021. Acesse nosso website e comece já a se preparar para esse tempo que vai mudar a sua vida. Wake Up, despertando jovens, fazendo discípulos. Muito bem, fica aqui então o convite para todos que quiserem conhecer mais sobre o projeto, acesse o nosso site, também compartilhem sobre os nossos cursos na sua igreja, talvez haja ali jovens, irmãos, irmãs, que possam se beneficiar dos muitos cursos que a faculdade oferece. Nós temos também o programa de capacitação ministerial, com cursos que você pode fazer à distância, cursos de extensão, com valor bem acessível e podem ser usados para capacitar líderes nas igrejas locais. Quero aproveitar e deixar aqui também uma saudação para as pessoas que nos acompanham. Recebemos aqui uma mensagem, né, do Agnaldo Gutierrez, deixou uma boa noite aos irmãos. Também a irmã Carmen, né, a irmã Carminha, lá de Santa Cruz do Sul, que nós conhecemos. Um abraço para ela também. A mãe do nosso aluno aqui, o Júnior, né, seminarista, o Adevosir Júnior, que estuda aqui conosco, grandes amigos. E também tem a Marília da Cunha, mandou um abraço de Manaus. Então, temos pessoas aí de vários lugares do Brasil que estão nos acompanhando. Muito bem, professora Harriet, nós temos mais algumas perguntas aqui que eu gostaria de lhe fazer. Essa pergunta aqui ela é bem interessante e é a seguinte: qual é a diferença, ou se há alguma diferença entre a glória de Deus no Antigo e no Novo Testamento? Ai, cadê os exegetas, né? Bom, eu vou falar do jeito assim que eu entendo, mas é possível que haja outras interpretações. Como eu falei no início, a glória de Deus para o Novo Testamento e para os profetas é realmente a presença e o dedo de Deus. Por exemplo, Moisés foi assim. Quando Isaías, no capítulo 6 do livro de Isaías, ele tem aquela visão no ano em que morreu o rei Uzias e tal, então ele viu aqueles serafins cantando Santo, 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 toda a terra, Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Então, tem a ver com a glória do Senhor de novo. Então, toda a terra está com o nosso onipotente, onipresente, onisciente Senhor Deus. Agora, é uma visão muito difícil para o ser humano. E a coisa mais difícil para a gente, que vivemos num mundo assim, tão individualista e centralizado no homem, é você pensar que o homem não sabe tudo. Ele não vai entender tudo. Então, né, nem tem como entender Deus. Os pensamentos deles são muito maiores. Nós somos limitados por tempo e por espaço, e essa consciência da nossa limitação também foi dada por Deus. Então, no Novo Testamento, João trata a presença divina como verbo ou como logos. E o logos, o verbo, habitou, ou usando a palavra tabernáculo, tabernaculou entre nós. Ele morou entre nós. E aí João continua. E vimos a sua glória como a glória do Pai. Então, a diferença não é tanto assim. Só que Deus, na sua infinita bondade, sabendo da limitação do ser humano, de entender quem é Deus,
ele encarnou em Jesus, né? Então, o Verbo se fez carne milagrosamente, através de um nascimento milagroso, festejado com muitos louvores e glórias a Deus, inclusive pelos anjos, quando Jesus nasceu, cheio de cânticos, né? Não teve muita festa na terra, mas teve muitos cânticos que cercaram o nascimento de Jesus por aqueles que receberam ele como revelação de Deus. Então, no livro de Hebreus, no começo, tem um versículo alguns versículos muito interessantes no capítulo 1. Ele diz que Deus sempre quis se revelar. Lembra da experiência com Deus, né? Deus sempre quis se revelar. Experiência com Deus é o musical, Experiência com Deus, que fala exatamente disso, né? Recebeu muitos nomes, né? De muitas formas. Então, Deus sempre quis se revelar, diz o autor aos Hebreus, e tem se revelado pelos profetas, pela palavra, e ultimamente, então, ele se revelou completamente através do seu Filho, Jesus Cristo, imagem expressa da sua glória, ou imagem expressa de Deus. Por isso, quem não vê Jesus, quem não quer receber Jesus, vive longe da glória de Deus, não vai ter a presença de Deus em sua vida. Jesus é o único caminho. Se você não entende que Jesus é a revelação ou a glória de Deus, ele está presente aqui, ele morreu, ressuscitou, o seu Espírito Santo veio aqui, a glória continua aqui. Nós, cristãos, temos que revelar essa glória àqueles que aqui estão, ao nosso redor. Por isso que tem as duas figuras. O mundo está escuro, está cheio de pecado, mas aqui, ali, tem cristãos que são cristãos de fato e que revelam com a sua vida uma forma diferente de viver e muitas vezes criticada até pela própria sociedade, né? Como retrógrada, como antiga, mas é aquela palavra revelada pelo Espírito Santo, aquele reconhecimento de que Jesus é Deus e o que ele falou, está falado, e quem vê ele, vê o Pai. Então, é a imagem de Deus e é isso que nós queremos dizer. A glória de Deus está entre nós. E se alguém não reconhece essa glória, então vai colocar a sua luz debaixo de uma cesta, ou sei lá, né? Então, não vai fazer a sua parte, não vai iluminar ao seu redor para todas as pessoas verem quem é Deus, onde está a glória de Deus. Nesse ponto, Jesus usou duas figuras, a da luz individual e da cidade, que está sobre um monte. Então, tem as reuniões de luzes, né, nas cidades, que Jesus disse assim, não tem como esconder. Se for luz, todo mundo vai ver. Não precisa ter tanta coisa assim, basta viver como Jesus mandou viver. Então, apontar o único caminho que vai para o céu, que é o nosso futuro, né? Glorioso, aliás, né? Futuro de glória. Glória porque é a presença de Deus. Eu vejo essa diferença. Uma manifestação, vamos dizer assim, da glória de Deus através da natureza, dos profetas e tal. Interessante que no Novo Testamento Jesus teve aquele momento de transfiguração quando Elias e Moisés estavam com eles, com roupas cheias de glória, cheias de luz. Sempre luz, não é escuro. Quem está no escuro não está na luz, né? Sempre luz. E que nós, vivendo desse jeito, também vamos chegar à glória de Deus lá no final da vida, né? Quando a gente encontrar com Ele. Nosso futuro é glorioso, tá? O melhor ainda está por vir, mas não é aqui. Às vezes, não, né? Senão os profetas iam estar todos errados, né? Os discípulos, os seguidores de Jesus também. Mas o melhor está por vir, no sentido de quando a gente morrer, a gente vai estar definitivamente sem lágrimas e na presença da glória de Deus. Sim.
Que esperança maravilhosa, né, Falo Harriet? demais eu, né? Não, mas você está aqui para isso, né, Harriet? Para explicar para as pessoas que nos assistem aqui também. Harriet, essa outra pergunta ela está relacionada com algo que a gente já conversou um pouco. Você já explicou que cabe a nós refletirmos a glória de Deus. Mas podemos chegar ao ponto de dizer que quando há glória humana, que isso é pecado? O que você teria a dizer sobre isso? Se você procura a glória humana, assim, eu acho que é pecado. Na realidade, isso é uma coisa assim que é difícil de você entender humanamente, né? Mas a grande realidade é, eu tenho um ministério que é um ministério que eu digo assim, você falando assim de mim, eu digo que é para a glória de Deus, mas daqui a pouco uma coisa que eu fiz me engrandece como pessoa, ou uma coisa que eu invisto, eu vejo assim, é obra minha isso. Então, nesse ponto, eu acho que a gente peca mesmo, isso é bem humano. O orgulho é uma coisa que o diabo, né, o pai da mentira, ele também... Uma vez alguém me disse assim, por isso que, olha a heresia, né? Por isso que a revolta de Satanás no céu foi exatamente vinda, né, junto com o regente do coro, porque ele era regente do coral. Aí eu perguntei para a pessoa, mas quem é que te falou isso? Mas todo mundo fala. Não, ninguém fala isso. Não tem nada a ver, nem na Bíblia nem fala nisso. Isso é outra heresia. Os revelamentos, né? As profetadas. Não é nada disso. Mas Satanás coloca o orgulho nas pessoas, orgulho próprio. E quando a pessoa é cristã, o Espírito Santo vai incomodar com isso. Eu já falei isso, sempre conto essa história que me tocou, e quem conta essa história, inclusive, não sou eu, é o pastor Martin Landenberg. Ele leu isso em algum livro, a respeito de Billy Graham, né, aquele grande evangelista, acho que nunca mais houve nenhum outro que tenha pregado a multidões tão numerosas, sem avião particular, sem grandes fortunas cobradas, nem nada. Mas ele, uma noite, ele teve 5 filhos, e muito preocupado com a família também. A esposa chamava-se Ruth, né? Acho que ela vive ainda. Ele também teve uma longa vida. Faleceu há pouco tempo. Então, numa das cartas a Ruth, eu já soube também que ela parece que vai organizar essas cartas em um livro, tipo um diário. Ele escreveu o seguinte: querida, ele se referindo à esposa, eu hoje estou muito triste e deveras um pouco culpado. Não senti a presença do Espírito Santo, e poucas pessoas manifestaram-se assim com vontade de seguir Jesus. Sinto que a minha pessoa, não se escondeu suficientemente atrás da cruz. E essa frase fica sempre na minha cabeça. Eu acho que essa glória é a glória da cruz, que Lutero mesmo falou. Nós não temos glória própria. Qual é a nossa glória? Não tem glória própria. Tudo que a gente tem aqui fica. Mais dia, menos dia, fica. Agora, para onde a nossa vida está apontando, isso vai ser eterno. Então, com isso que eu tenho que me preocupar. Então, a quem a minha vida deu glória? Para quem eu realmente atribuí valor, peso, brilho? Então, nesse ponto, é difícil você pensar, mas digno é o obreiro do seu salário. Digno é o obreiro do seu salário. Mas quando você trata assim com alguns, especialmente artistas e pastores, da ala da prosperidade, eu tive cada decepção com isso, né? Assim, inclusive quando eu estava fazendo a dissertação de mestrado e olhando certas expressões no YouTube a respeito disso, eu fiquei, meu Deus, por que o evangelho evangélico, sabe? O evangelho evangélico, da ala evangélica, é tão ligada ao Deus chamado dinheiro, ou poder, né? Ou saber, ou ter, ou prazer.
Então, quando você considera qualquer um desses fatores com glória própria, você está sendo idólatra. Não é um ídolo que tem ouvidos ou uma imagem, ou não. Até pode ser que você continue indo na igreja, continua estudando a Bíblia, mas é um idólatra, porque a tua glória está naquilo que você faz ou naquilo que você tem. Então, nesse sentido, tem que cuidar muito. Eu acho que todo astro, toda estrela está errada, porque o astro e a estrela é Deus, seja onde for. Seja onde for. O peso do brilho da glória está na gente. Certo, muito bom. Deve estar, né? Sim. E pegando um gancho também nessas suas afirmações, a gente sabe que a palavra também nos diz que as nossas obras elas devem glorificar a Deus Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo. Como então podemos entender essa afirmação, né, e ver isso da maneira correta? Ou aquela que Paulo diz, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória do Senhor. Não sei, olha, é difícil, né? Mas se a minha vida serve para a glória de Deus, ou se ela reflete a glória de Deus, de fato, isso vai acontecer. Porque ela vai servir, vamos dizer assim, de exemplo para que outras pessoas encontrem a Deus. Então, se você imaginar o mundo como um mundo escuro, e você faz 1000 planos, o plano não está errado. Tem plano disso, plano daquilo, grupo pequeno, grupo grande, grupo não sei o quê, rede, mega igreja, pequena igreja, cheio de plano. Mas não vai adiantar se a glória de Deus não estiver em cada um destes eventos, em cada um desses templos, em cada uma dessas pessoas que fazem parte do rebanho de Deus. Então, nesse sentido, eu me perdi na pergunta agora, o que tu tinha perguntado mesmo? Nesse sentido, a gente tem que... informação de que as nossas obras devem glorificar a Deus, Pai e o nosso Senhor. Exato. Então, às vezes, você lembra de alguém, mas não lembra de Cristo por trás dele ou na frente dele. Você lembra do projeto, você lembra da igreja, você lembra da catedral, você lembra do templo, você lembra do livro, você lembra do coral, você lembra, entendeu? Então, se você pode até se lembrar, mas todas essas coisas têm que ser para a glória de Deus, devem apontar para Deus. Aí, nesse ponto, você não teria direito, assim, de venha para o ministério, sei lá o quê, né? Aí vem um nome, né? Vida Vitoriosa. É vitoriosa, mas não por causa do projeto, entendeu? Ou eu sou nacional, eu sou brasileiro. Não é isso. Eu sou da igreja tal. Isso tudo não salva, isso é glória própria. Quando eu digo que a minha igreja salva, ou que o meu plano vai encher a igreja é brabo, né? Encher o templo não é importante. Importante eu já falei isso para ti um dia, né? Ter um plano para fazer a igreja sair de lá, né? E mudar o mundo, porque a igreja é um lugar só para a gente se alimentar, né? Mas para se alimentar, para poder sair de novo. Então, esse tipo de plano, quando a igreja está bem alimentada, a glória de Deus sobre as pessoas, não fazendo milagre, profetizando o que já é da vontade do ser humano, que é uma preocupação grande. Quando o final da busca é um Deus falso no mundo e não o próprio Deus, eu não estou fazendo a glória de Deus brilhar em mim. É a glória do mundo. Então, a glória de Deus é buscar valores de Deus. Nesse ponto, então, tudo que eu fizer, tudo que eu trabalhar, todo o meu ministério apontando para a importância e o brilho de Deus, porque sem isso nada funciona, né? Muito, muito bom, Harriet, né? A gente vê assim que passa muito pela motivação do coração e por essa capacidade de em tudo apontar para Jesus, né? Não que não devamos fazer nada, devemos fazer sim coisas maravilhosas, coisas boas, na dependência de Deus e para a glória de Deus, né?
E isso não agrada muito, né? Tu já viu que isso não agrada muito? Porque se você levar ao pé da letra, assim, o que Jesus falou em relação a ter bens no mundo, não ajunteis, ajuntar é aquela coisa gananciosa, né? Até tesouros na terra. Tu acha assim, tá, mas será que Jesus quer que todo mundo seja pobre? Será que todo mundo quer, é para ser humilde de espírito? Sim, mas não tem importância a quantidade. É o que você acha que isso é. Se isso é a coisa mais importante da tua vida, então você está refletindo o brilho do outro Deus. Engraçado que às vezes a gente não entende o Salmo 15, né, que diz assim, não a nós, Senhor, não a nós, lembra? Mas ao teu nome da glória. Esse é o nome de Deus que tem glória. Porque as nações dizem assim, você faz, cadê o Deus de vocês? E eles têm deuses que têm ouvidos, mas não ouvem. Tem olhos que diz que vem, mas não vem. Tem nariz e não cheira, tem boca e não fala, né? E daí tornem-se como eles, aqueles que os adoram. Olha que coisa mais triste essa profecia. Quer dizer, você adorando a um Deus falso desse mundo, que tem olhos, tem ouvidos, pode ser uma imagem, pode ser dinheiro, pode ser qualquer outra coisa, pode ser poder, pode ser política, pode ser o Grêmio que vai jogar hoje à noite, pode ser qualquer coisa, né? Mas você jogando a tua vida por uma glória humana, você vai se tornar assim, cego, surdo, mudo, e não vai perceber a glória do Deus verdadeiro. Sempre, essa palavra não é minha, hein? Essa é palavra daquele livro Você se torna aquilo que adora, do Bill Beale, se escreve. Então, ele diz assim, você realmente se transforma naquilo que você adora. E não vê mais, não sente, não se torna mais sensível àquele que é o autor da glória mesmo, que é a glória de Deus. Então, voltando às 5 solas, por isso que é a última mesmo, né? Glória a Deus pela Escritura, glória a Deus pelo seu Filho, só Cristo. Glória a Deus só pela fé. Glória a Deus, porque só Ele é o autor da graça. Só a Deus glória. É o fim de tudo, né? Só a Deus glória. Assinatura de Bach. Oi, desculpa. Sabia, né? Na verdade, eu acho que, Harriet, falando sobre fim, acho que vale a pena também fazer uma pergunta a partir daquilo que a Bíblia nos diz, como será a glória de Deus no futuro? O que nos espera lá na frente, que nós podemos saber a partir da Escritura. Tem alguma coisa a nos dizer sobre isso? Não. A gente não sabe, na realidade, né? Tem muita coisa que está revelada na Bíblia, mas muita coisa que diz assim, que há um trono, né? Que há alguém no trono, a glória de Deus brilha, a terra está cheia, mas a gente não tem... Eu me vejo muito limitada para dizer como que eu espero o céu. Então, eu pensei, o céu tem que ser maravilhoso. Por exemplo, quando eu morrer, eu fecho os olhos aqui, alguém vai fechar para mim, porque eu também não sei fechar, né? E aí eu vou ouvir o Aleluia de Handel por um lindo coral, e eu vou estar entrando no céu, e vai ser só música e tal. Aí uma adolescente, eu estava falando isso, uma adolescente falou para mim assim, tá, mas tu não vai enjoar de ficar só cantando? Já pensou que chato no céu? Só cantar e ficar lá na glória de Deus e tal, isso vai ser muito chato. E a eternidade não acaba nunca. Aí eu falei, não, a eternidade não é tempo, a eternidade é ausência de tempo. Então, nós estamos limitados numa linha de tempo. A eternidade, o tempo não existe, o espaço não existe. Então, nós não temos como explicar. Mas eu espero que... William Barclay falou isso, escreveu num dos seus livros, que a glória de Deus, ela é revelada na terra através de Jesus, sim. Através dos seus ensinos, sim.
através dos valores, e isso é um pedacinho do céu na terra. E quem não sabe o que é esse pequenino pedaço de céu na terra, revelado através do Espírito Santo, palavras dele, dificilmente vai ter revelada a glória de Deus no céu quando morrer e passar para o seu estado definitivo, que se chama eternidade, sem tempo, sem espaço, ilimitado. É isso. Então, quando olhamos para a Bíblia e vemos todas as coisas maravilhosas que Jesus fazia, curas, milagres, a sua ressurreição, né, o amor que ele demonstrou e as coisas que nós vemos nas profecias do Apocalipse, temos assim um pequeno spoilerzinho de uma coisa que nem tem como menos idade tão grande. Eles usam muito assim, e havia um mar como de vidro, e havia uma luz como de não sei, porque não tem como explicar. Não tem como explicar, já vai estar fora do tempo, fora do espaço. Eu já perdi meus pais, agora está perto do dia dos finados, né? Eu já perdi meus pais, mas quando eu vejo, por exemplo, meus pais, né, num caixão, é só o corpo dele que está ali. O corpo envelheceu, como disse o pastor Ayrton na época, no dia do enterro do meu pai, envelheceu, foi ficando fraco, e Deus levou. Mas o que está lá é só o corpo, né? A alma, o espírito deles está em outro lugar, já sem dor, sem lágrimas, sem nada. Não importa se, como diz o pastor Saião, numa sala VIP do céu, ou se estiver no céu definitivo, não sei, porque nós também não entendemos direito como vai ser, mas eu sei que a glória de Deus vai providenciar isso. E a vida da pessoa tem que refletir essa glória, esses valores, essa presença. Se eu enxergar uma pessoa e nele enxergo outra coisa, eu não reflito a glória de Deus, né? E esse é um problema muito sério, às vezes até dentro de toda a nossa multidão de pessoas que se dizem cristãs. Bom, Harriet, só posso dizer uma coisa, glória a Deus por essa oportunidade de estarmos conversando, e é realmente maravilhoso nós refletirmos sobre isso, sobre formas e como entender e dar glória a Deus com tudo aquilo que somos, com tudo aquilo que fazemos, né, e nos despirmos cada vez mais de qualquer glória própria e nos darmos conta aí da nossa total dependência. Eu acho que agora esse ano assim foi um ano que talvez mais do que nunca na nossa geração nós fomos confrontados com a nossa total dependência de Deus. Isso, apesar de ser uma situação muito triste, dolorosa, por um lado, tem também um lado que nos leva a um crescimento, né? E uma das coisas que crescemos, eu creio, é essa consciência de que Deus é maravilhoso, e quando Deus diz que haverá um lugar onde não vai haver mais doença, não vai haver mais choro nem lágrima, né? Aumenta para nós a compreensão de como isso vai ser glorioso e maravilhoso. Eu tenho lembra, não sei se você lembra, mas eu coloquei num blog da faculdade uma pequena meditação escrito A Cadeirinha do Pensamento. De repente, Deus botou o mundo todo, principalmente o mundo evangélico, ou o mundo cristão, na cadeirinha do pensamento. Porque já viu como aquelas mega igrejas, com mega catedrais, mega não sei o quê, mega, né? Prosperidade, prazer, não pode se reunir, não tem mais como se reunir. Então, a glória própria desse tipo de obra, que não estou querendo julgar agora, levou como se diz assim, uma rasteira de Deus, e de repente Deus mostrou, isso não é importante. Vocês vão ver mesmo que a glória tem que ser minha, e a minha glória eu não darei a outrem. Então, acho que foi um momento em que o mundo está pensando mesmo, até mesmo o mundo evangélico, que a gente não tem glória própria. Não pode ter glória própria. A glória é de Deus. E se eu reflito a presença de Deus na minha vida, eu vou incomodar os outros. Eu vou incomodar. Então, não como multidão. Porque se eu quero ser uma multidão barulhenta, eu vou ser igual a muitas outras multidões. Mas como pessoa, como instituição,
como a minha atitude pessoal, eu vou incomodar outras pessoas. Vamos ver como é que a gente vai voltar, né? Isso que é a minha pergunta aqui, como a gente não sabe, vamos ver como as igrejas vão voltar, quando voltarem, como é que vai ser, né? Sim. E vamos usar máscara e álcool gel e etc. E distanciamento. Certo, verdade. Professora, mais uma vez, quero aqui agradecer a sua participação. Fica então aqui o nosso muito obrigado. Quero agradecer também a todos os que nos acompanharam, nossos espectadores, que de casa estiveram conosco nesse tempo. Muito obrigado. E quero já deixar também o convite para a nossa próxima live, que vai ser na semana que vem. Nós vamos ter uma live com o pastor Clayton, que é o diretor aqui da faculdade, sobre heranças da reforma e da identidade batista. Então, heranças da reforma e identidade batista. Um tema muito interessante, nós aqui como Faculdade Batista também temos um prazer aí de falar um pouco também da nossa história como denominação. Bom, com isso chegamos ao final. Fica aqui então o nosso abraço a todos vocês, o nosso convite para que você continue nos acompanhando nas redes sociais, acompanhe também a nossa próxima live e não deixe de visitar o nosso site www.batistapioneira.edu.br. Um grande abraço, uma boa noite, que Deus abençoe. Boa noite, Deus abençoe.